Eu tenho clareza e plena convicção da parte de Deus que nessa noite o Espírito Santo tem por propósito muito claro e bem definido nos posicionar. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você vai tomar uma posição nessa noite. Para quem está do outro lado, diga: você vai tomar uma posição nessa noite. Falou? Agora pergunto para ele, e aí, tem coragem? Para quem está do outro lado, pergunta: e aí, tem coragem? O que Deus de forma muito clara pôs em meu coração é sobre uma posição. Uma postura que precisa ser definitivamente tomada por nós. Essa é a nossa parte. Mas sem dúvida, isso acontecerá com o total auxílio do Espírito Santo de Deus. A igreja há de convir que tomada de posição e decisão nem sempre é fácil. Requer coragem, discernimento, convicção. Porém, não poucas vezes são imprescindíveis na vida. Extremamente necessárias. Mas nem todos, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Nem todos tomam a posição ou assumem a postura quando deveriam. Mas nessa noite o Espírito Santo já está agindo nesse lugar. Se você crê, diga amém. Para que definitivamente posturas, posições e decisões sejam sabiamente tomadas. Para que vidas e famílias sejam preservadas, transformadas e abençoadas. Só que para sermos por Ele posicionados, ou alguns reposicionados nessa noite, duas perguntas precisam ser feitas e respondidas com absoluta sinceridade. E essa pergunta não é o pastor Pedro quem faz, é o Espírito Santo de Deus quem faz, a mim e a você, amém? Eu não estou pregando só para você, o Espírito Santo de Deus faz essa pergunta a mim e a você, a todos nós. Onde estamos? Eu estou falando de posição, de postura. Onde você está? É a primeira pergunta que você tem que responder com total sinceridade. Segunda, como estamos? Não pense nessa hora em absolutamente ninguém que não seja você. Pense apenas na sua vida. Onde você está? Como você se encontra? O Senhor está nessa noite nos concedendo mais uma oportunidade. Você se encontra vivendo de acordo com a vontade de Deus? Vivendo como você está vivendo? Qual é a realidade da sua vida? Porque muitas vezes aparentamos uma coisa que não somos. E viver assim é terrível. É extremamente desagradável. Eu não quero ser prolixo, mas quero que você seja sincero diante de Deus. Onde você está? Como você está? Iremos ver, como sempre, na palavra, que o Senhor faz essa pergunta em alguns contextos. Deus faz essa pergunta para alguns homens e mulheres da Bíblia, com um objetivo muito claro. E nós iremos meditar nessas perguntas que Deus faz. Mas precisamos entender algumas coisas importantíssimas quando Deus nos faz algumas perguntas. A primeira é no início de tudo, é quando o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, verso 9. Ele vai até Adão e pergunta: onde está você? Gênesis 3, 9. É Deus quem pergunta: onde você está? E os irmãos concordam comigo, e todos sabemos que ele não faz essa pergunta pelo fato de necessitar de informações. Não. Porque sendo um Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém? Mas essa é uma pergunta retórica. A mesma que foi feita a Caim. Capítulo 4, verso 9. Onde está o teu irmão Abel? Deixa eu te dizer, o Senhor sabe onde você está. Deus sabe como você está vivendo. E Ele me faz estar falando tudo isso aqui nessa noite para que você e eu tenhamos a plena consciência que Ele não desiste nem de mim, nem de você. Quem pode dizer amém por isso? A sua vida pode estar um caos.
Você pode ter metido as mãos pelos pés. Você pode estar apenas nesse dia de hoje, no presente da sua vida, tendo que encarar as consequências das suas terríveis escolhas. Mas eu estou aqui para te dizer que Ele não desistiu, nem desistirá de você. Mas a questão é que nem todos querem ser encontrados por Deus. Com tristeza, eu afirmo que tem pessoas que voltarão para casa do mesmo jeito. Porque mudar requer coragem. E o Espírito Santo de Deus está agindo nessa noite, não para te emocionar. A emoção faz parte, porque nós somos seres emocionais. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te encorajar e te fortalecer, para você mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Mas a Bíblia nos ensina que nem todos querem ser encontrados por Deus. Alguns preferem viver tentando se esconder do Senhor, como se isso fosse possível. A pergunta feita por Jesus ao cego em Marcos 10:51 não foi sem propósito. O que você quer que eu te faça? Alguém pode dizer, o cego quer ver. Nem todo cego quer ver. Nem todo aleijado quer andar. Nem todo mundo quer se livrar do pecado. A pergunta não é sem propósito. O que você quer que eu te faça? É com tristeza que eu digo. Nem todos que estão afastados querem voltar. Mas enquanto você estiver vivo e entrar nessa igreja, essa oportunidade vai ser dada a você. Mas essa noite é uma noite de tomar uma posição firme diante de Deus. Quem necessita, por exemplo, ser liberto de um vício, de uma dor, de uma mágoa, de um fardo, de uma amargura, e de fato quer ser liberto hoje aqui pela ação do Espírito Santo de Deus nessa noite. Quem? Quem precisa disso e de fato está disposto a decidir, se posicionar, dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça essa obra, é preciso coragem. E eu não estou aqui te acusando, eu estou aqui pregando para que essa palavra entre no mais profundo do teu ser. E o Espírito Santo de Deus, se você está caído, Ele te levante hoje, em nome de Jesus. Me permita a franqueza. Se você está vivendo uma vida miserável, Ele tem vida abundante para mim e para você. Uma vida de verdadeira liberdade. Ouça o Espírito lhe perguntar, nos perguntar, como estamos? Aonde estamos? Qual é a realidade da nossa vida que só nós e o Senhor sabem, às vezes nem o cônjuge sabe. Existem também aqueles que, à semelhança do profeta Elias, tentam se esconder de Deus dentro de uma caverna, por não querer responder às perguntas que o Senhor faz. Querem representar, aparentar. Apocalipse capítulo 3, verso 1, a igreja de Sardes. O Senhor, que tem o conhecimento de todas as coisas, disse ao anjo da igreja em Sardes: escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras, e sei que você tem nome de que vive, mas está morto. 1 Reis capítulo 19, versos de 7 a 9, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Olha a pergunta de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta. Qual foi a palavra do Senhor para Elias? O que fazes aqui, Elias? Concorda que eu não forço o texto e a gente pode interpretar? Onde você está, Elias? Elias,
que é que tu está fazendo da tua vida? Se enfiasse numa caverna e está pedindo a morte, Elias. Versos de 11 a 13 do mesmo capítulo. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou novamente: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus sabe aonde nos escondemos. Ele conhece os nossos temores. E Ele vem ao nosso encontro. Sabe para quê? Você vai tomar uma posição. Você vai sair de dentro dessa caverna em nome de Jesus. Porque Elias achava que sua vida estava chegando ao fim. E talvez por motivos vários você também esteja pensando que sua história acabou ou está por acabar. O que foi que o Senhor disse a Elias no verso 7? Levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Você tem muito que viver. Você ainda tem muita vitória para celebrar. Você ainda vai ver muito gigante cair. Você ainda vai ver muito mar se abrir. Quem crê nisso? Quem crê nisso? O Espírito Santo nos pergunta: onde você está? Na presença de Deus? Ou fora dessa presença? Como você está? Porque a grande verdade, e essa é uma das verdades principais que eu quero deixar nessa mensagem: nunca sairemos do lugar e da condição que estamos atualmente, se não soubermos de fato e de verdade onde e como estamos. Nunca sairei do lugar e da condição que eu me encontro hoje, se eu não souber de fato onde e como eu estou. Mudar é sempre desafiador. Mudança gera incômodo. E por isso mesmo, muita gente, embora vivendo um contexto de vida abaixo daquilo que Deus tem para ele, porque, irmãos, o escravo não gosta de ser escravo. Quem está preso a um pecado, desfruta do pecado na hora que o prazer é proporcionado. Mas a vida de escravidão é terrível. Mas tem gente que mesmo vivendo assim, não se posicionam. Não tem vivido, tem sobrevivido. Suportando os desajustes, a vida disfuncional. Porque ainda não teve coragem de tomar uma decisão e assumir uma postura. O que o Espírito Santo de Deus me manda te falar, eu te entrego nessa noite. Hoje é noite de decisão, de entrega, de confissão, de arrependimento e de mudança. Nada disso se firma na base de emoção. Emoção vem e vai. Precisa ser uma decisão consciente, sincera e inteligente. Você já ouviu falar sobre a síndrome do sapo fervido? Quem já ouviu falar sobre a síndrome do sapo fervido? Já? A maioria. Se colocarmos um sapo em uma panela com água e gradualmente aumentar a temperatura, o sapo, por ser um animal pecilotérmico, ele automaticamente se ajusta à temperatura da água. Quanto mais a temperatura aumenta, mais energia o sapo gasta para se ajustar àquela temperatura. Mesmo se sentindo desgastado, cansado, o sapo não pula, enquanto ele tem energia para pular daquela panela que vai fervê-lo. Quando a água estiver perigosamente quente, o sapo não conseguirá mais pular, porque ele gastou toda a sua energia se adaptando a um contexto desgastante. Sabe qual é a lição? O que mata o sapo
não é a água quente, mas é a sua incapacidade de decidir, enquanto há tempo de decidir. Ele deixa a oportunidade passar. E quando ele diz, esquentou demais, tenho que sair, ele já não tem mais forças. O que mata ele não é a água quente, é a incapacidade de decidir. Eu declaro, no nome que é sobre todo nome, hoje é noite de libertação. Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de transformação. Se não tomamos cuidados na vida, os propósitos que a gente firma, os alvos que a gente estabelece, as mudanças que são necessárias, o crescimento que precisamos ter, se não tomamos cuidado, se vivemos uma vida meramente emocional, a mudança que a gente precisa e não se efetiva, não passa de meras palavras. E se queremos fazer valer a pena essa vida, não podemos nos acostumar a dizer que vamos fazer, que vamos mudar, que vamos crescer, que vamos progredir. E tudo isso é em direção ao que Deus tem para nós. Se a gente não cuida, muitas vezes só começamos e não terminamos. O propósito de Deus para mim e para você é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Uma pessoa que alcançou maturidade, tanto psicológica como espiritual, tem propósito de vida. Sabe aonde quer chegar. Porque uma pessoa que se desenvolveu emocional e espiritualmente se caracteriza por um claro e definido senso de propósito. A decisão é sua. Eu estou aqui em obediência ao Espírito Santo de Deus, trazendo a palavra que Ele quer falar ao seu coração. Chegou a hora de mudar o que você sabe que tem que mudar na sua vida. Chegou a hora de fechar as portas que permanecem abertas e são só tropeço para a sua vida. Chegou a hora de apagar aquele número do WhatsApp, de acabar com aquela amizade, porque só te afasta do que Deus tem para você. É verdade, posturas e decisões requer coragem, não é fácil não, mas é necessário. Não existe oportunidade que não possa ser perdida. E esse culto é mais uma oportunidade que o Senhor lhe concede. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, sem assustar o freguês, em nome de Jesus, diga assim, a decisão é sua. Para quem está do outro lado, diga, a decisão é sua. Eu não vou ler para não estourar o tempo, mas 2 Samuel 12, nos versos de 13 a 19, temos o relato da família do rei Davi passando por um grande problema. Conhecemos o contexto. Davi errou de maneira grosseira, e isso é bastante claro na Bíblia. Ele adulterou com Betseba, e ela ficou grávida. Todos ou quase todos aqui conhecem essa história. Somente depois da conversa com o profeta Natã, quando ele escuta o profeta que ele havia cometido um grande erro, Davi não consegue mais fazer vista grossa com o seu pecado. Até Natã ir falar com o rei, ele não tinha se posicionado. Ele permanecia no erro, ele permanecia no pecado. E ele não tinha se posicionado. Eu quero nessa noite ser Natã na sua vida, em nome de Jesus. Ô meu rei, tem 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. O rico recebeu uma visita em casa e foi dar um churrasco. Pegou a única ovelha do pobre, tendo muitas em casa. O que é que esse homem merece? O rei, por certo, deve ter batido no braço do seu trono, impostado a voz e ter dito, esse homem merece a morte. E Natã diz, esse homem é o Senhor. Sabe por que Deus nos confronta? Porque Ele nos ama. Sabe por que um pai disciplina um filho? Porque Ele ama. Sabe por que eu estou aqui trazendo essa palavra para você? Não é para te expor,
incentivar em você aí um sentimento de culpa, não. É porque Deus te ama. Ele prefere te ferir do que te perder. Hoje é noite de você confessar o que tem que ser confessado. Hoje é noite de você tomar uma posição diante de Deus. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aprendemos também que sem perdão não há comunhão. Sem confissão e sem perdão não há comunhão. Isaías 59, 2. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Sem arrependimento não há perdão. E sem perdão de pecados não há nenhuma possibilidade de comunhão com Deus. O cenário está montado. E a realidade é a seguinte: Davi pecou, o erro já foi consumado, as consequências são reais. O que o rei está vivenciando são as consequências das suas escolhas. O que é que você está fazendo com a sua vida? O filho pródigo fez o mesmo. Pai, dá-me a parte que é minha, porque eu vou viver uma vida longe daqui. Até que sofreu e disse: por meio caminho, e voltarei para a casa do meu. Posição, sim ou não? Postura, sim ou não? Quem ele enfrentava? Os empregados. Olha aí, ó, se arrebentou todinho, agora está voltando, ó. Por meio caminho, e voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. O pai da parábola é Deus. Ele diz: mata o novilho, porque na cultura da época era cevado um novilho para ocasiões especiais. O filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje é noite de quem está perdido vai ser encontrado em nome de Jesus. E quem está morto espiritualmente porque está entregue ao pecado vai reviver em nome de Jesus. Davi vai orar. Deus diz não. Ele clama pela misericórdia, 7 dias sem comer, com o rosto no pó, jejuando. Quem sabe Deus tenha misericórdia e não mate a criança. Deus disse: ela vai morrer. A resposta é não. Os seus servos temem. Se a criança ainda estava viva, ele estava desse jeito. Imagine quando a gente informar a ele que a criança morreu. Davi tomou uma postura. Está lá em 2 Samuel 12, versos de 20 a 23. Vai dizer o texto: levantou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no templo e foi adorar o Senhor. Deus vai trocar as tuas vestes em nome de Jesus. E em vez de pranto, vai haver louvor na tua vida. Ao invés de espírito quebrantado, vai fluir a adoração do mais profundo do seu ser. Isaías 61, verso 2, a parte B até o verso 4. Consola os que andam tristes, e dá a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus vai mudar a tua história. Agora a decisão é de quem? A decisão é de quem? É de quem? É sua. A gente vai estar aqui pregando até a igreja ser arrebatada. Cuidado para a água não ferver. O que mata o sapo não é água quente, é a sua incapacidade de decidir quando ainda tem forças de decidir. O amanhã não nos pertence. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Alguns agem como Elias. 1 Reis 19, diante da ameaça de Jezabel, sentiu medo a ponto de pedir e desejar a morte, entregando os pontos.
Você não vai desistir em nome de Jesus. Eu vou lhe dizer, o diabo é o pai da mentira. E ele, quando aprisiona alguém no pecado, ele vai dizer assim: você se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai. Tem jeito não para você? Tem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é João 8,32. Mas no mesmo capítulo de João 8, verso 36 diz: se o Filho, não é o pastor Pedro nem a igreja Koinonia, nenhum pastor daqui, nenhum pastor do mundo, igreja nenhuma do mundo, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mentiroso deixa de mentir, o adúltero deixa de adulterar, o ladrão deixa de roubar, e pelo poder do Evangelho a vida é transformada. Você só precisa se posicionar. Se posicionar. A decisão é sua, a decisão é minha. Ou você enfrenta as dificuldades de cabeça erguida, sem desespero, certos de que o Senhor cuida da gente, ou se entrega ao desânimo, ao medo, foge, se enfia numa caverna achando que tudo acabou. Não acabou. É interessante como Deus lidar com Elias naquele momento bem difícil. Levante-se, porque o Senhor não lhe fez para ficar prostrado. O Senhor disse para Elias: coma, deixa ele dormir, depois coma de novo. Disse: Elias, chegou a hora, teu caminho é longo, nada de morrer, tu nem a morte vai experimentar, porque eu vou te arrebatar. Nem a morte você vai experimentar. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3:20, ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos, ou ele é Deus que surpreende. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Conheci a história de um homem e guardei isso para a minha vida. Faliu nos negócios aos 31 anos. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte de sua noiva aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu outra eleição com 38. Perdeu nas eleições também aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado aos 55. Fracassou na tentativa de tornar-se presidente aos 56. Perdeu novamente uma eleição para o Senado aos 58. Por certo, muitos já teriam desistido. Mas Abraham Lincoln não. Aos 60 anos, ele se torna presidente dos Estados Unidos. Porque ele tomou uma decisão: eu não vou desistir. Me ajuda a pregar. Olhe para quem está do seu lado com sensibilidade, diga assim: a decisão é sua. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 3, diz o texto que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. O texto está dizendo que Zaqueu tomou uma decisão: eu quero ver Jesus. E viaja comigo para o texto para você considerar as implicações dessa decisão de Zaqueu. Publicano, malquisto e mal visto pela sociedade, mas ele tomou uma decisão: eu preciso ver Jesus. Estava se iniciando na vida daquele homem uma nova postura. Ele queria ver Jesus. Subentendemos então que Zaqueu estava procurando Jesus, mas na verdade o verso 10 nos ensina que Jesus, na casa de Zaqueu,
declarou abertamente que o Filho do Homem havia vindo ao mundo para quê? Para buscar e salvar o perdido. O Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar nessa noite. O Espírito Santo de Deus está fazendo você aí no trabalho, em casa, participando das redes sociais e ouvindo essa palavra. É Jesus quem está à sua procura. Desde o dia que você saiu da presença dEle. Desde o dia que você se fechou para aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu quero dizer para você que me ouve e me vê, que o Senhor está à sua procura. E da mesma forma que entrou na casa e na vida e na família de Zaqueu, Ele vai entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque Deus enviou o seu Filho para buscar, para alcançar, para salvar o perdido. Porque sabe qual é a grande verdade? É que todo aquele que vive no pecado, vive afastado de Deus, é exatamente por isso que o Senhor procura. O Senhor é Deus que procura, que busca, que vai ao encontro. Um evangelista norte-americano certa vez disse: os pecadores não são capazes de encontrar a Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não são capazes de encontrar um policial. Qual o motivo? Simples, eles não estão à procura. Porque o pecado o afasta de Deus. Cria uma vergonha. O pecado traz uma insanidade. O errado passa a ser certo. O certo passa a ser errado. Olha a loucura do filho pródigo. Tem tudo em casa. E ele decide viver uma vida dissoluta. Afastada do pai. Ele tem que sofrer. Ele tem que ser usado pelos outros. Ele tem que perder tudo. E ele tem que chegar ao fundo do poço para um judeu. Desejar comer a comida de um porco. E não poder. A decisão é sua. Deus prefere nos ferir do que nos perder. Romanos 3, verso 11 diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E é exatamente por isso que Jesus disse em Lucas 19, 10 para Zaqueu, dentro da sua casa: Zaqueu, eu vim para buscar e salvar o perdido. Exatamente por isso que essa é a noite que o Espírito Santo de Deus vai posicionar você. Ele já está deixando claro o que você precisa largar de mão, o que você precisa confessar, a postura que você precisa tomar. Sabe o que é essa noite? Ele está te concedendo a oportunidade de sair dos esconderijos, sair das cavernas. É tão verdade que o Senhor procura o perdido, que no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus cita as 3 parábolas que falam a mesma coisa. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. E eu posso resumir esse capítulo em 3 palavras: perdido, encontrado e alegria. Note comigo o seguinte: na parábola da ovelha perdida, o pastor procura a ovelha. Na parábola da moeda perdida, a mulher procura a moeda. Mas na parábola do filho pródigo, o filho precisa decidir voltar. A decisão é sua. A porta da graça está aberta, a casa do Pai está de portas abertas. O pastor procura a ovelha, a mulher procura a moeda, mas o filho, ele tem que decidir. Ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa assumir uma postura. Desse capítulo 15 de Lucas, Jesus quer nos ensinar que a salvação possui pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o Salvador procura o perdido para lhe dar a salvação. Segundo,
O filho pródigo que estava se escondendo no mundo, vivendo uma vida longe da casa do pai, em uma terra distante. Como diz o próprio texto no verso 13, ele decidiu voltar. Ele decidiu se pôr a caminho. Ele decidiu confessar diante de Deus e diante do seu pai. E terceira verdade desse capítulo é que quando há salvação, há uma festa nos céus. Por isso essas três palavras resumem muito bem o capítulo 15 de Lucas: perdido, encontrado e alegria. Sabe qual é a minha oração? É que tenhamos inúmeros motivos dessa noite de uma festa nos céus. Essa é a razão de ser igreja. Não é para tornar ninguém milionário. É para esvaziar o inferno e povoar o céu. É para ver a sua casa transformada pelo poder do Evangelho. É para ver Deus te usar e abençoar os teus amigos lá do teu trabalho, com a mudança que Ele vai fazer na sua vida. A alegria é tão grande que Jesus declara o seguinte nas três parábolas. Põe o texto aí no telão, por favor. Lucas 15, verso 7, verso 10 e versos de 22 a 24. Lucas capítulo 15, o verso 7 diz assim, está escrito na palavra: eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 10, eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 22, está escrito: mas o pai disse aos seus servos: depressa, Deus tem pressa em agir na sua vida. Traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O maior milagre de todos, que tem repercussão eterna, é o milagre da salvação. Exatamente por isso John Wesley declarou certa vez: a igreja, escute isso, IBK, a igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Não é entretenimento gospel, não é para você gostar do culto, é para você ligar para um descrente e trazê-lo para o culto. É para você dar testemunho na sua vizinhança e convidar a sua vizinhança para vir para a igreja. Essa é a razão de ser da igreja. A igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. E ele disse: portanto, dediquem-se a isso e sejam consumidos por essa obra. A razão de ser desse templo é para isso. Eu tenho orado, culto de quarta-feira, isso vai acontecer em nome de Jesus, eu vejo isso. Nenhuma cadeira dessa vai ficar vazia. E daqui a pouco vai ter que fazer 2 cultos no domingo. Para quê? Para querer impressionar com números? Não. Para que vidas sejam salvas. Vidas. E Deus quer usar você. A decisão é de quem nessa noite? A decisão é de quem nessa noite? Não, irmão, não fale para baixo não, fale para cima. A decisão é de quem nessa noite? É minha e sua. Como você está? Onde você está? Feche os teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor.